Opa galera, vim falar sobre um carro espetacular que no final deu muito problema. Um carro onde dava problema para as BMWs, M5, Mercedes e muitos outros. Isso fabricado pela Opel. Eu vim contar a história de Vauxhall Carton. Lotus Carton foi um carro concebido pela Lotus e que usa a plataforma que hoje é conhecido como o nosso Ômega, sim, o Ômega brasileiro, que muita gente conhece com aquele motor 4.1, o 3.6 alemão, é que muita gente ama esse carro, idolatra esse carro. Produzido na Inglaterra em 1990 até 1992, foi também vendido na Europa inteira, mas foi mais conhecido mesmo pela Inglaterra, com designação Opel do Lotus Ômega. Como qualquer outro veículo da Lotus, esse carro tem um motor de código Type 104. As diferenças no exterior foram poucas em relação ao sedã normal, que é o nosso Ômega. Aerofólio, entradas de ar no capô, logotipos da Lotus na lateral do carro e velocímetro, com até uma escala até de 300 km por hora. Isso na época era muito fenomenal. Para você ter uma ideia, uma M5 marcava até 280, esse carro marcava 300. Era uma máquina, um sedã super esportivo. Em termos de mecânica, o Lotus Carton era derivado de um bloco de 3 litros usado no Ômega GSI e o CD, com alterações por parte da Lotus. Passando a ter um motor de 3.6 cilindradas, foram também adicionados 2 turbos Garrett T25, debitando assim 382 cavalos de força. E mais surpreendente ainda, 57 kg de torque, 57,9 para ser mais exato, quase 58 kg de torque, num carro dos anos 90, tá? 90, tô falando 90 até 92. Você tem uma ideia, isso aqui na época era muito absurdo. E também, para ficar melhor ainda, usava um câmbio de Corvette R1 de 1990 com 6 marchas. Minha gente, isso era pura loucura. Hoje vocês falam assim, não deve ser tanta coisa. Mas isso na época era uma pura loucura. Um carro de 300 cavalos, quase 400 cavalos, com um câmbio de 6 marchas Corvette R1. Um sedã, tá? Eu não esqueci de falar disso não, é um sedã familiar. Vocês têm ideia como isso hoje seria fenomenal? O único que chega pra mim perto hoje em dia é M5. E olha que M5 tava tornando aquelas barcas gigantes, mas isso era fenomenal. Ele possuía, como eu acabei de falar, um motor 3.5 litros, mas era 6 cilindros, tá? Eram 6 cilindros biturbo com cabeçote DOC, 4 válvulas por cilindro. 3.6 cilindradas, como eu falei, torques exorbitantes. Em sua performance pode fazer de 0 a 100 km por hora em 5.4 segundos. Logicamente decretado pela Opel. Talvez faria uns 6 segundos, 5 ponto alguma coisa. Aqui tá falando que faz 5.4 segundos. E de 0 até 160 em 11 segundos. De 0 a 160 em 11 segundos. Isso era um carro muito rápido. Pra você ter uma ideia, uma M5 na época chega a fazer em 6.5. Isso dava pau em M5, um carro pela Opel, o Ômega, sim, o nosso Ômega. Quer dizer, nosso não, é mais europeu. Mas vocês conseguiram entender até onde eu tô querendo chegar, né? E fazer de 0 a 400 metros em 3.5 segundos. Em 3.5 segundos, um carro da época será uma Ferrari, uma Lamborghini fazia em 13 segundos. Isso é um sedã Opel. Até agora você não está entendendo, um sedã Opel, tá? E a sua velocidade máxima é decretada de 280 km por hora, quase 285 km por hora. Mas também, logicamente, segundo a fabricante, como eu falei. Foi considerado na época um sedã mais veloz já fabricado. O carro foi vendido em apenas uma única cor, que era o verde imperial, que é um verde mais escuro, é perto do preto, assim, bem parecido com o preto. A General Motors, que é a GM, estava à espera de produzir 1.100 unidades, porém durante o período de produção foram montadas apenas 950 unidades, dos quais 320 eram Vauxhall e os restantes eram tudo Opel. Desde fim de 1980, o que os carros alemães desportivos, como por exemplo BMWs e os Mercedes,
tinha uma velocidade máxima limitada eletronicamente de 250, ou seja, o Opel Lotus Omega surgiu e houve uma grande controvérsia, visto que um carro sem limitador de velocidade e sem controle de tração, embora a fábrica afirmasse que a sua velocidade máxima era de 280 km por hora, ele chegava mais ou menos até 300 km por hora, segundo alguns testadores, né, meio loucos da cabeça, que testaram o carro no seu limite, conseguiram chegar à velocidade máxima de 301 km por hora. Agora vamos falar sobre a parte boa do Lotus Omega. A trajetória do crime. Em 26 de novembro de 1996, um Vauxhall Lotus Carton com a placa 40RA foi roubado em uma casa em West Midlands. A gangue de ladrões percorreu nas lojas de carneiro de West Midlands em busca de cigarros e álcool. A polícia foi impotente para detê-los, pois não tinham chance de acompanhar um Lotus Carton. O rover metro da polícia simplesmente não conseguia acompanhar o Lotus Carton de 177 milhas. O rover metro mal conseguia chegar a 90. Você tem ideia que em 177 milhas dá, sei lá, quase 300 km por hora? E o carro da polícia chegava a 90 milhas por hora, que dá uns 180, quase 200 km por hora. Só vocês fazem a conta que eu tô preguiça. O PC de West Williams, o David Oliver, disse simplesmente não conseguimos chegar perto de uma coisa de improvável algum dia façamos. A polícia essencialmente admitiu a derrota. Diz a lenda que o 40RA Carton também ultrapassou o helicóptero da polícia West Midlands por causa daqueles tanques envolvendo o Carton. Quer dizer, aqueles ataques envolvendo o Carton. O governo britânico considerou um carro inseguro, por incrível que pareça, e irracional. Para qualquer pessoa precisar possuir um sedã que possui 177 milhas acompanhando para proibir o carro falhando. Ou seja, o governo inglês tentou proibir um carro por ele ser extremamente potente. Um carro bom de fuga, um carro super potente, um carro que consegue chegar a alta velocidade num sedã familiar com porta-malas gigante. Isso fez ser muito famoso esse carro por conta das fugas que ele fazia, que era muito atrevido esses carros. O carro já havia saído de produção em 1992, com pouco menos de mil unidades construídas. Até hoje não houve relatos que mostrem que o 40RA Carton foram registrados isso. Infelizmente significa que o carro está no fundo de um lago, esmagando em cubo e apodrecendo em sua garagem em algum lugar. Resumindo, não sabemos onde esse 40RH Carton está. Pelo que parece, está num porão lá na Inglaterra, mas não temos certeza. O que mostra esse carro é um carro muito diferente dessa época que poucas pessoas falam. Um carro procurado pela polícia. Um carro perfeito para corridas. Carros que surravam Audis, BMWs, Mercedes. Tudo que você pensa de imaginário num carro sedã. Era o Lotus Carton. O carro que possuía um motor extraordinário, que em longas retas ninguém buscava. O carro era tão extraordinário que teve que parar de ser comercializado na Inglaterra. Isso que é Lotus Carton. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal e falou!